Olá, Eleni, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Hoje, então, a gente vai falar sobre corpo, autoimagem e autoestima. Você sabe que essa semana a gente tem trazido aí temas relativos a isso, né? Inclusive, na sexta-feira a gente vai falar sobre um assunto mais sintomático, que é avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, porque a questão da obesidade entra nisso, em autoestima, autoimagem. A gente vem aí, nessa semana toda falando sobre temas relacionados a isso. Me diga, como é que você vê tudo isso, a questão do corpo, da autoestima, como é que você lida com isso, hein? Olha, eu diria o seguinte, nós aqui só tratamos de temas muito complexos, não é? Ah, é tudo facinho, assim, Tudo facinho, né? levinha. E a gente já tratou de autoestima aqui num outro programa Sim, nosso, que foi muito legal. é Recomendo quem verdade. estiver assistindo para retomar, não é? Uhum. Mas para esse que tem a ver também com a seu super programa de transtornos alimentares, que eu assisti também, que está super, recomendo, né? Uhum. Eu separei um trecho de um livro do Drummond, que Opa, chama Corpo. E eu vou falar a primeira estrofe do poema, porque diz muito do que a gente vai conversar hoje aqui. Meu corpo não é meu corpo, é ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me e é de tal modo sagaz que a mim de mim ele oculta. Então, aí eu queria assim, essa descoberta do corpo, eu acho que é uma descoberta o do corpo, do próprio corpo e o corpo social também, é uma descoberta que a gente vai construindo, né? Então, na minha infância, eu fui alvo de muito bullying, e bullying familiar, de uma uau, maneira intensa. Minha mãe fez bullying comigo muitos anos. puxa, Por quê? Ela tinha no imaginário dela aquelas mulheres de pin-up, sabe, que ah, são sei, sensuais da década de 40, e sei, ela mesma era uma pessoa gordinha que depois tornou-se obesa ao longo tá, da vida dela, e ela se incomodava muito com a minha magreza, não é? Porque eu era uma pessoa muito magra, porque eu puxei o meu pai era uma pessoa muito magra. uhum. E ela se justificava socialmente, onde quer que nós estivéssemos juntas, que eu não comia, mas não era culpa dela, não é? Puxa, puxa. E ela me chamava frequentemente, que ela achava que eu devia comer muito, porque ela achava que eu parecia um pau de virar tripa, de Nossa, tão magra. essa é velha, hein? Já ouvi falar. Essa Pau de da isso, vira-tripa. não, estamos Pau de falando vira-tripa. lá da década de Uau. 60, né? Uhum. E aí, por muito tempo, ela fez esse bullying. E, assim, no colégio e tal, eu era magrela, né? Que hoje eu estaria, assim, absurdamente dentro dos padrões estéticos aí requeridos, não é? Puxa Olha só. vida, sim, sim. Aliás, a leitura que você fez para introduzir, para começar aqui os trabalhos, para começar a conversa, né? Ela fala justamente, o poema fala justamente do nosso corpo não ser só nosso, né? Então a gente, né? Então a nossa constituição psíquica, né? E a nossa percepção de si mesmo passa por uma sociedade que nos reconhece ou não, ou que atribui valores ou não, mesmo em situações que não são de bullying, né? Mesmo que seja algo que atravessa a sociedade como um padrão normativo, né? E a gente aceita aquilo como um padrão normativo, né? Então o nosso corpo não é só nosso, existe uma implicação social naquilo que a gente vê e naquilo como a gente se percebe, né? Exatamente, né? Então, claro que eu fui descobrir isso muito mais Claro, você tarde, era é, criança, né? Você não é? imagina, Mas marcou muito minha vida essa coisa do me ver muito magra.
Mas o que foi bacana disso tudo é porque eu gostava da minha autoimagem. Eu Ah, gostava de ser magra, apesar do bullying que você tinha. apesar do bullying. Então, eu só criei um dispositivo de desconsiderar para me Aham, considerar, não é? certo, certo. Então, assim, mas isso foi retomado durante um período de terapia, mas Claro. depois, etc., né? Uhum, Mas aí, falando do corpo, eu queria falar um pouco do que a sociedade faz com o nosso corpo. E uhum, eu queria falar que a sociedade e o que é que o capital faz com o nosso corpo. Então, é o seguinte: existe hoje um consumo de estética crescente, ou seja, todas as crianças e pré-adolescentes, eu peguei dados aqui, uhum, a introdução do consumo de estético infantil gerava 2,7 bilhões de reais em 2011 e cresceu em 3 bilhões de reais em 2016. uhum. Então, as crianças já estão dentro desse mercado de consumo do que é padrão, do que é estética do corpo, de como elas devem sorrir, de como os cabelos devem estar, e etc. Não é? Então, aí, obviamente, isso alimenta outros setores da sociedade, que são as clínicas estéticas. Então, agora você tem muitas jovens, mulheres jovens, crianças, adolescentes, já pensando em fazer reparos para Uhum. melhorar essa imagem dentro desse universo, especialmente dentro de redes sociais, além dos filtros, além das fotos, né? Os filtros que são instalados no Instagram e etc. Instagram, Facebook, etc. Sim. Depois nós temos a indústria farmacêutica de diuréticos, de laxantes, né? Onde você tem que alimentar os seus distúrbios alimentares para você ficar dentro do padrão estético, né? Exato. Então, aí depois você tem a indústria alimentícia agora que já se dividiu. O capital soube muito bem abraçar a alimentação saudável, vegana e tudo mais, aliado ao fitness incessante, que parece que você tem que fazer fitness 24 horas por dia para ficar responder a esse padrão. Então, veja, nós estamos falando do que está, não é? Aqui a gente comentando aqui, Sim, falamos do filme do Almodóvar, Da Pele que Habito, não é? exatamente. Que é uma É, recomendação nossa aí para vocês. Assistam se não assistiram, viu? exato, é espetacular o filme com relação à questão da autoimagem e Sim. do corpo, né? E aí a gente tem esse mecanismo social que interfere, claro, na questão da autoimagem. Então, vamos considerar o que está extrapele e intrapele, né? Uhum, No intrapele, a gente tem a questão do objeto, a gente, na verdade, absorve a partir das nossas vivências, eu aí falei das minhas vivências na infância, uhum. e das crenças e do grupo sociocultural, econômico que você pertence, etc. E aí você tem a construção da outra imagem que passa pela ideia de um valor. Exato. E aí é o seguinte, eu me lembro, agora é proibido, mas há décadas, você, quando tinha lá um anúncio de trabalho, a primeira condição era a boa aparência. Exato. E Isso para era quem aceito, era né? Isso era aceito nos exatamente anúncios. boa aparência. E o boa aparência entrava desde a exclusão de pessoas negras do processo, automaticamente, como você deveria se portar, especialmente como mulher, ser uma pessoa passiva, ser uma Uhum. pessoa Delicada. doce, delicada, não é? Até a questão de você ser branca, com cabelos lisos e etc. Ou seja, todo um padrão estético E magra. pré E magra. e magra, né? Uhum. Claro, né? Sim. Bom, aí depois você tem a questão da aceitação e a negação desse processo quando você se olha no espelho.
Então, obviamente, que a construção do que vem de fora, você começa a trabalhar a constituir o que vem de dentro. Então, é nesse processo, né, que a autoimagem é construída. Exato, exato. Acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão de que tudo vira mercado, tudo pode virar produto para ser consumido. Então, uma forma da gente olhar para essa questão é o corpo como produto, né? Então, e objeto de e consumo. objeto de consumo. Então, o que a gente consome para mantê-lo dentro do que é considerado adequado e quais corpos a gente consome. A gente considera bonito e para ser apreciado e que é atrativo e etc. Né? E outra coisa é o nosso interno, né, que você colocou, que é bastante importante a gente considerar, que é o como a gente absorve tudo isso, e se a gente tem noção disso, né? Então, eu acho que um primeiro ponto é a alienação. Então, às vezes a gente está alienado e não percebe que está fazendo parte de um jogo de mercado, enfim. E outra coisa é o quanto isso impacta a nossa autoestima, né? O quanto o nosso corpo e a percepção do nosso corpo afeta a nossa autoestima, né? Eu acho que tem a ver com como você se vê de uma maneira ampliada nesse processo e como você se vê de uma maneira diminuída nesse processo, não é? Então, o que eu acho é que você fica mais presa e dependente do processo e menos livre no sentido de trabalhar com as suas diversidades. Você acaba, na verdade, ceifando a tua diversidade para se enquadrar um modelo pré-estabelecido. E aí, obviamente, que se cria toda uma busca, todo aí consumo, toda uma aceitação, não é? E eu acho que isso é um terreno super fértil para a questão de distúrbios emocionais. Né? Claro, sem falar do processo em que a gente acaba, se a gente entra nesse jogo, se submetendo a processos extremamente violentos, né? Nos nossos relacionamentos, por exemplo. Mas olha, nossa, sensacional, Eleni, quer dizer, um conteúdo extremamente rico. A gente veio da poesia, passando pelo capital, pela questão da autoestima. Olha, então assim, a gente quer deixar essa mensagem aqui para vocês nesse vídeo de que parem para pensar um pouquinho sobre como vocês percebem o corpo de vocês, né? E o quanto isso impacta a sua autoestima. Entenda que há uma série de jogos acontecendo fora do seu corpo, extra-corpo, que impactam o seu corpo e o que você pensa a respeito do seu corpo e a respeito de você mesma, né? A questão da autoestima nada mais é do que você encontrar aí, a partir desse espelho, você se enxergar nesse espelho e criar aí elementos onde você possa trazer para dentro uma maior autoconfiança em relação ao que você externaliza como pessoa dentro da sociedade, dentro dos seus laços familiares, emocionais, interpessoais, enfim. Bacana. Eleni, brigadão por esse bate-papo, adorei. Por nada, até a nossa próxima. Até a nossa próxima. Tchau. Tchau. Tchau.